Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana, do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos começar aqui com um programa muito sério pra gente dialogar a respeito do que tá acontecendo nesse país, que não é mais brincadeira não. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é o Sardinha Raiz, você não vai deixar o like na confiança, considere deixar o seu like se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você não tinha. E hoje o programa está sensacional. A gente já começa aqui diretão do nosso combalido índice Bovespa, que fechou a semana valendo 137.824,30 pontos, com 0,98% de queda na semana. Então a gente teve o IFIX subindo 0,04%, S&P 500 caindo 2,07%, Nasdaq caindo 1,68%, dólar caindo 0,30%, Bitcoin com 2,03% de aumento e o Ethereum com 1,64% de aumento. E que semana foi essa, né? Bitcoin batendo recorde, nossa bolsa também na máxima histórica, Estados Unidos com dívida astronômica, e a gente vai te contar tudo isso aqui em detalhes no Giro da Bolsa. E olha que a semana poderia ter sido bem melhor para a nossa bolsa se não fosse o governo, mais uma vez, soltando uma bomba no mercado. Na quinta-feira, véspera já da sexta-feira, que é praticamente fim de semana, segundo o Ministério Público, né? Então, pô, difícil aí. O Ibovespa estava vindo bem, com o cenário externo ajudando demais, o dinheiro estrangeiro entrando no Brasil, o dólar caindo, as empresas da bolsa soltando bons resultados no primeiro trimestre, mas aí vem o governo e faz comete mais um equívoco. Né, o Marcos? Não, o Marcos concorda, ele achou legal. Achei bom. O que aconteceu? O risco fiscal voltou pra pauta, com o Lula tendo muita dificuldade de fechar as contas públicas, e aí tava todo mundo esperando o Andrade soltar o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas do ano, que dessa vez veio com uma novidade boa, um congelamento de despesas de 31 bilhões no orçamento desse ano, o que na prática não significa necessariamente um corte, mas um bloqueio de gastos do governo. Mas assim, no cenário atual a gente não tá pedindo muita coisa mais não, já considero positivo. O problema é que o governo repetiu um erro do ano passado, quando ele anunciou a desoneração do IR junto com o pacote de corte de gastos, ou seja, ele ia cortar gasto, mas perder a arrecadação ao mesmo tempo. Agora, o problema foi que esse contingenciamento veio junto com um aumento no IOF, né? E não um aumento pequeno não. O imposto sobre operações financeiras, que é executado em diversas transações, caiu muito mal para o governo, porque é tudo que a gente não precisava agora era de um aumento de imposto na canetada com impacto de 20 bilhões só nesse ano e mais 40 bilhões em 2026. E é claro que essa reação do mercado foi imediata. A bolsa caiu, o dólar disparou, a gente teve que fazer vídeo aqui, ó, sem muita certeza do que tava falando, porque o governo modificou a regra 4 horas depois de soltar, e aí o Haddad voltou atrás, deixou de fora algumas coisas desse aumento, o dinheiro que fundos de investimento aplicam no exterior, por exemplo, os ETFs aqui brasileiros e outros fundos de investimento, e o dinheiro que as pessoas físicas mandam para conta de investimento lá fora. Não ficou fora, na verdade. O que aconteceu? Primeiro ele disse, esse imposto era de 0,38%, todo mundo que tem conta aí com a UVP Internacional já conhece bem esse tributo, por quê? Porque na UVP Internacional a gente fazia uma manobrinha, né? O Haddad pegou, foi nossa manobrinha, não devia ter feito piada. A gente tinha 1,1% ali de imposto para quando você vai usar o dinheiro para converter para dólar, quando você ia consumir, e tinha 0,38% para quando você ia mandar para conta de investimento. Aí o que o pessoal fazia, né? Não fazia, o que o pessoal supostamente faria. O pessoal mandava um dinheiro para conta de investimento, deixava investido 3 dias, sacava da conta de investimento e gastava em Miami. Aí o Taxad pegou e falou, puta que pariu, isso aqui tá errado. E aí ele criou o imposto de 0,38%, ele colocou para 3,25%. Tranquilo. É a escola Trump de taxa. Isso aqui é a escola Trump de taxa. O Trump regularizou esse tipo de coisa. Só 9,21 vezes maior, ele cobrou esse imposto. Aí algumas horas depois o negócio caiu mal, o menino Haddad tava jantando, deve ter mal engolido a comida e começou a indigestão, porque os fundos começaram a ligar, todo mundo começou a ligar, ameaça daqui, ameaça dali. Ele já publicou um tweet, falou, cancela essa porra aqui. Tal. E aí ele falou, vai voltar agora pro imposto que era 1,1, mas não era 1,1, era 0,38, só que eu acho que ele não sabia. Então até agora a gente tá sem saber muito bem como é que vai ficar, e os bancos também não estão sabendo. Tem banco que ainda tá aplicando 3,5, como é o caso do Inter, da Wise, né, que estão meio na dúvida do que faz. Outros já estão aplicando 1,1, que é os que tem investimento, né. A Wise se fudeu nessa daí, Remessa Online se fudeu nessa daí, o que é bom pra mim, porque eles são meus concorrentes, mas não é bom pra mim também, porque vocês estão pagando 1,1. Aí o que eu tô tentando aqui? Na segunda-feira, eu creio que a gente vai lançar o cashback do IOF. Tô tentando fazer as contas pra ver se eu quebro ou não. Se eu não for quebrar, vai ter o cashback do IOF. Então talvez enquanto você tá vendo, você é aluno da UVP, cashback de 100% do IOF, não sei, algum por cento do IOF e 0,5 só de spread. Tô tentando criar isso aí. Será que eu vou conseguir? Ajuda a BTG? Comenta aí. Ajuda a BTG pro BTG me ajudar aí a oferecer isso aqui, que eu acho que com o meu dinheiro eu não dou conta não. E se você pensou que você tá investindo ali na previdência privada, tá investindo mais de 50 mil por mês, opa, 5% de IOF, toma essa realidade na cara. Chegou aí pra você, a gente fez um vídeo explicando tudo isso, vale a pena ver lá. O problema é que o governo tá usando o IOF pra cumprir meta fiscal. A principal função do IOF nem é essa, né? É de regular o mercado, estimulando ou desestimulando a operação de crédito das remessas ao exterior. Desestimulou logo
acabou tudo. A inflação vai parar, porque o mercado já era. Então o que a gente tem na prática aqui é o Lula aumentando o imposto, que é considerado muito nocivo, porque encarece o custo de crédito e as operações de câmbio. E com isso reduz a produtividade do Brasil, reduz a capacidade de competição do varejo, reduz a capacidade de investimento, reduz tudo. E ainda pode ser considerado bem feio para as empresas internacionais aí, o que a gente está fazendo. E se todo mundo começar a replicar a mesma coisa que a gente está fazendo lá fora para com o Brasil, a coisa não vai ficar bonita pra gente, não. Inclusive, isso contraria diretamente aquelas boas práticas da OCDE, né? Eu não vou nem comentar isso aí, porque se o Trump ouve isso aí vai dar até problema, ô, Ricardo. Você acha que a gente deveria mencionar isso? Acho melhor não. A última vez que a gente mencionou alguma coisa, virou isso aí. O Haddad, ele assiste o programa e entende tudo errado. A gente fala cortar imposto, ele fala aumentar imposto. Eu vou fazer um comentário acerca da minha opinião real a respeito desse aumento no IOF. Isso aqui não teve pé nem cabeça, gente. Eu não tô nem falando da medida em si, de aumentar o IOF, porque isso até, de certa forma, estava previsto. Agora, a quantidade que foi aumentada, sem mensurar um relatório de impactos, né? Acho que seria muito bacana a gente ter um relatório dos impactos, porque eu acredito que isso aqui vai afetar muito mais a vida das pessoas que têm menos dinheiro do que das que têm mais dinheiro. Até porque saiu o fundo agora, saiu o investimento, né? É bom, ainda bem que saiu o investimento, mas acaba que o custo do crédito para as empresas, né, ficou muito mais alto. O Simples Nacional aumentou muito. 1,95% de taxa pode chegar aí no empréstimo só de IOF agora. Então isso aqui tudo acaba se refletindo diretamente no preço. Ok, talvez a ideia seja incentivar um pouco mais de Pix, ou tal do Pix parcelado que deve vir aí, mas é importante talvez a gente ter, não tô dizendo que a proposta tá errada nem certa, porque não teve ainda uma avaliação do próprio governo mensurando isso aqui. Veio só um comunicado meio seco, né? Não tem um PowerPoint. Será que não tem ninguém aí que consiga traduzir para a população de modo geral, botar um PowerPoint bacana, fazer uma apresentação, explicar pra gente, olha, por que isso aqui é benéfico, por que é ruim? A entrevista do Haddad ficou meio sem pé nem cabeça, falou que voltou à mesma coisa que era antes dos investimentos, mas aí era 0,38, tá 1,1, isso não é voltar. Então, assim, até pra gente fazer uma política ruim, muitas vezes, que a população não concorda, a gente pode se preparar melhor. Parece que o governo tá querendo apanhar. Eu não tô entendendo, assim, esse desejo, esse tesão. Parece que alguém é meio masoquista que tá com tesão de ser mal falado. Não tá fazendo muito sentido, né? O Ministério da Economia tá com um tesão muito louco em tomar porrada. É uma coisa que talvez o Haddad precise levar em terapia. É um desejo muito grande de ser mal interpretado, né? Essa questão pareceu muito o que você sempre fala do bode na sala, né? Coloca uma coisa, tira uma coisa. Mas o problema é que não tiraram direito. Tá com um negócio que não tem como a gente saber. Até agora eu não sei quanto de imposto eu vou pagar. De verdade, eu não sei quanto de imposto a gente vai pagar. Se é 1,1 ou se é 0,38. Porque voltar seria 0,38. Se vai manter 1,1, precisaria dizer, não, agora igualou o tributo, pode ser também. Pô, beleza. Só que você concorda que 24 horas pra retuitar um negócio dava pra ter feito, sabe? Sexta-feira, beleza, não tem muita gente em Brasília. Mas um estagiário retuita isso aí. Não precisa pagar esse tanto de gente. Se quiser me ligar aqui e me explicar, eu mesmo dou aqui a manchete. Eu venho aqui no sábado e gravo. Não tem condição isso aí. Loucura. Não, e se você olha para os fundos de investimento, né, o impacto é muito grande. Pensa num fundo multimercado, vai te cobrar 2% de administração, mais 3,5% se tivesse sido mantido. Mas já tiraram. 5,5%. Mas já tiraram isso aí. Parece óbvio que o governo sabia disso, né? Mas é loucura. Não sabia. Eles não estão sabendo nem quanto que é o IOF. O Ministério da Verdade aqui definiu isso como um pequeno deslize. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Agora, dessa distância aqui, eu nunca errei, não. E é bom lembrar aí que estamos tentando sair de um ambiente desfavorável para as empresas, com um ciclo de alta dos juros já pertinho de acabar. A Selic pode até continuar num patamar alto por um tempo, como o próprio presidente do Banco Central falou nessa semana, mas sem nenhum novo ajuste para cima. E é claro que isso aqui tem tudo a ver com seus investimentos também, né? Por isso que a gente está dizendo, se quiser aproveitar essa janela, né, esses tributos, dólar alto é aquele que você não tem em carteira. Se você não é aluno da UVP ainda, clica no botão aqui embaixo, porque, por exemplo, para os alunos da UVP, querendo ou não, várias pessoas conseguiram se beneficiar desse movimento. Na hora que soltou ali, antes da correção, a gente já mandou um comunicado para a base, já fizemos live ao vivo, já entramos com um comunicado hoje de manhã também, disparamos para toda a base, então você sempre se mantém bem informado, consegue sair na frente. No momento que o mercado está mudando da maneira que está, a diferença entre estar num lugar que cuida bem dos seus investimentos e um que cuida mal é total. Então aqui na UVP, você se tornando aluno, você tem a mesma qualidade de atendimento que você teria se você tivesse milhões em outra plataforma. Tudo aquilo que a gente oferece para os clientes grandes, a gente avisa para a base pelo menos, né? Não pega na sua mãozinha e faz por você, se você for mais quebrado, mas te ajuda aí a alcançar esses investimentos que só os ricos alcançam, né? Então faz toda a diferença. Vale a pena se candidatar aí a uma vaga na UVP. Lembrando, tem turma nova começando agora, no final dessa semana que vem. Voltando aqui, a gente dizia que esse momento de pausa na alta da Selic é muito importante porque ajuda as empresas, impulsiona as ações na bolsa e tudo isso é o que o Brasil precisa para continuar crescendo. A prévia do nosso PIB mostrou um aumento de 1,3% no primeiro trimestre e o governo está acreditando até numa alta maior, porque a gente está tendo algumas surpresas boas, principalmente no agronegócio e na indústria. Então tem esse lado que é bem positivo. Mas o problema é que quando os juros continuam altos do jeito que eles estão, né, a inadimplência vai explodindo no Brasil e isso ficou bem claro no resultado trimestral do Banco do Brasil, que inclusive acabou de ser
ser rebaixado pelo BTG Pactual. E esse cenário ele pode ser realmente preocupante. Saiu um levantamento aí do Serasa mostrando que 75 milhões de brasileiros estão inadimplentes, 47% da população adulta. Não dá pra confiar muito nesse relatório do Serasa também não, porque eles estão me considerando inadimplente. Eu fui tentar emitir o boleto pra pagar da inadimplência que eles disseram que eu tinha, aí falou que eu não estou inadimplente. Alô, Serasa! E falando da inadimplência aí, olhando só pras empresas, a gente tá no recorde histórico, com mais da metade, 7,3 milhões de PJs, devendo quase 170 bilhões de reais. Isso é mixaria, lembra muito do meu começo. Hoje em dia eu devo muito mais. E aí, com a inadimplência crescendo, a inflação comendo boa parte do salário do trabalhador e os juros ainda muito altos, o Lula tá apostando em quê? Populismo. Populismo, pra tentar recuperar a popularidade. Você acha que ele consegue até as eleições? Queria a opinião sua primeiro, Ricardo. Eu acho difícil, né? Porque até lá eu acho que o cenário se deteriora ainda um pouco. Que isso? Então você tá com previsões ruins. A gente tá com crescimento recorde, dinheiro sendo injetado, essa alegria no IOF e você com pessimismo, né? Eu acho que até lá piora um pouco porque o cenário fiscal vai se deteriorando. Entendi. E você, o que você acredita, Marx? Cara, eu tô sentindo a diminuída das pessoas mesmo na Marcha da Maconha. Tá diminuindo a galera que tá participando com a gente. Mas ele vai dar a volta por cima. A esperança é a última que morre ainda. Eu ia até comentar que o Marx me contou que sentiu falta do Haddad na marcha, na última marcha. Mas é porque agora ele incorporou o chá de fita. Porque depois dessa... Boulos tava lá com nós, pelo menos. E continuando aqui nas ações do governo dessa semana, o governo soltou a medida provisória que zera a conta de luz para os mais pobres. Alguma coisa, pelo menos, tinha que aproveitar, né? Mas aumente até 12% a conta para a classe média e principalmente para as indústrias. Você sempre comemorando antes da hora. Você é uma palma ao contrário? Pra pegar de volta. E outra preocupação do Lula aí, além de tributar, é com as consequências das fraudes do INSS. Porque o próprio governo tá notificando os aposentados e pensionistas que foram roubados pra ver como é que vai devolver o dinheiro. Mas você recebe um comunicado do governo. Ô, roubou, a gente precisa devolver. E se é que o governo realmente vai conseguir devolver. Eu achei mais engraçado porque parece que a empresa do irmão do Lula, né, um dos sindicatos que ele cuida, tá acusado. Né? O que é uma prova de que é o Bolsonaro que tá envolvido nisso aí. Claramente que o Bolsonaro ia ajudar com o Bolsonaro, filho da grande Bolsonaro, filho da p, que favoreceu aí o irmão do Lula, né? Sempre soube que o Bolsonaro era lulista. Lá no Congresso já tem a quantidade de assinaturas necessárias para abrir a CPI do INSS. E agora isso só depende do presidente do Senado não sentar em cima do pedido. Ele marcou a sessão lá pro dia 17 de junho, tranquilo, depois ali da festa junina, comeu uma pamonha. Né? A Câmara, inclusive, aprovou um projeto com urgência para votar o pacote antifraude, que proíbe novos descontos ilegais no contra-cheque dos aposentados. Que boa ideia, né? Boa lei para fazer, faltou 90 anos de atraso. Outro projeto legal que já passou pela CCJ do Senado e agora vai para o plenário é o que acaba com a reeleição a partir de 2028 e cria um mandato único de 5 anos para presidente, governadores e prefeitos. Eu não acho isso bom, não. Sinceramente. O Brasil já tem uma política que se modifica, né? A cada mandato. Um mandato dura 4 anos e se modifica tudo aquilo que o outro tinha feito e o outro cancela. A gente acaba não andando. Para mim, um mandato saudável aí, salutar, devia ser de 8 anos com um plebiscito no meio, perguntando se a gente deseja que a pessoa continue ou não. Acho que esse seria o melhor caminho. Na verdade, você não faz nenhuma política de Estado realmente efetiva em 4 anos. Não tem como. Acho que deveria ser isso mesmo. A gente faz um mandato de 8 anos, mas na metade a gente pergunta se deseja continuar com esse presidente da República. Não. Olhando um pouco lá para fora, a gente teve uma semana tensa para os mercados porque o risco fiscal dos Estados Unidos voltou com força, principalmente depois da agência Moody's rebaixar a nota de crédito do país de AAA para AA1. Isso já tinha sido feito há muito tempo atrás pela S&P e pela Fitch Ratings. E com razão, a dívida americana não para de crescer. Já passou dos 35 bilhões de dólares, está em mais de 100% do PIB e todo ano o governo precisa aí aumentar os limites de endividamento para não ficar sem dinheiro e dar o calote na dívida pública. O que seria simplesmente desastroso, porque os títulos públicos americanos ainda são considerados a coisa mais segura do mundo. E vários países, inclusive um chamado Brasil, tem a maior parte das reservas internacionais investida nesses títulos. E o que aconteceu foi que o mercado passou a olhar com mais desconfiança para esses títulos do governo. É claro que quando aumenta o risco, você também precisa aumentar o prêmio para esse risco. E por isso o rendimento do título mais longo, de 30 anos aí, passou dos 5% ao ano e ficou perto das máximas das últimas 2 décadas. E isso acontece no momento que os Estados Unidos estão em guerra comercial com a China. O dólar está enfraquecido e o Trump ainda enfrenta muita resistência agora que começou de fato a cortar os impostos. E a questão é que isso tinha sido uma promessa de campanha. Reduzir os impostos é uma medida liberal e é bom para as empresas. Mas causa perda de receita que pode aumentar ainda mais o déficit público e o risco fiscal tá indo de Brasil. E tudo isso acaba ajudando aquele movimento que a gente vem acompanhando nos últimos meses. A gente perde um pouco aí do tal
excepcionalismo americano como o melhor lugar do mundo para investir e o dinheiro vai saindo de lá para outros destinos. O Brasil está se beneficiando muito disso, é uma das explicações aí do recorde da nossa bolsa. O México também e a Índia também tem se beneficiado, até a China se beneficiou de alguma maneira, né? E a gente tem até visto algumas ações europeias com uma vantagem também sobre empresas americanas em 2025. Mas difícil achar alguma coisa que esteja perdendo para empresas americanas também nesse 2025, né? Até o Brasil, lembrando que todo mundo estava falando no fim do ano para você comprar dólar, né? Quero deixar bem claro aqui que a gente falou que valia a pena investir no Brasil e agora o Brasil aí tá com uma alta superior à alta dos Estados Unidos e o dólar enfraqueceu, né? O que não deve acontecer por muito mais tempo também. A Alemanha, inclusive, cresceu mais que o esperado no primeiro trimestre. E uma curiosidade sobre o mercado europeu, que também tem a ver com essas mudanças de macrocenário, a BYD aí, superando a Tesla pela primeira vez na venda de carros elétricos. Você tá se recusando a falar BYD? Eu não falo mais essa palavra. Eu acho muito ruim esse nome. A China realmente está dominando esse mercado, com marcas novas surgindo todo dia. E a maior empresa de baterias do país, a CATL, acabou de levantar 5,2 bilhões de dólares com o maior IPO do ano na bolsa de Hong Kong aí. A venda das ações foi coordenada pelo JP Morgan e pelo CEO Jamie Dimon, que ignorou o governo americano. Você vai falar todos os nomes errados agora. Sim. Isso que é o brasileiro de verdade. Mas é porque não tem motivo. Eles não falam o nome de uma empresa brasileira certo. Eu fui ver esses dias, nem Petrobras eles sabem falar. Eu não vou mais, eu me recuso. Se eles não falam, eu não vou falar também. Que ignorou o governo americano e reforçou o compromisso e as apostas do banco com o mercado chinês. Mesmo ainda se recuperando de uma crise pós-pandemia, a China é a grande vencedora do continente asiático, principalmente agora que a economia do Japão voltou a encolher. O que já era pequeno está ainda menor, com o PIB caindo e o país subindo juros para segurar a inflação. Enquanto isso, Nintendo Switch, caro, que só o caramba, né? Não vai dar pra comprar esse Nintendo Switch, não. Não faz sentido. Não é nem que eu não quero comprar. É porque não faz sentido comprar um videogame desse valor. E a alta de juros no Japão é sempre perigosa, porque isso pode repatriar muito dinheiro. O Japão é alocado em outros mercados, né? E como eles têm uma taxa de dívida baixa, algumas pessoas fazem o tal carry trade, toma dívida no Japão, investe no Brasil e em outros países com mais dívida. Isso causa um efeito dominó do caralho. Pode levar a economia à ruína e levar-nos a uma crise acentuada onde vai faltar papel higiênico. Por quê? O que tem a ver papel higiênico com o Japão com crise? As empresas de celulose são extremamente alavancadas e muitas delas oriunda, né, o cash de carry trade. Porque são empresas consideradas mais seguras. O mercado todo fica desse jeito, com o na mão. E por falar em cu na mão, quem tá se dando muito bem com esse dinheiro saindo dos Estados Unidos é o Bitcoin, que bateu o recorde histórico nessa semana, acima dos $110 mil, com o avanço da regulação das stablecoins no Senado americano e a criação de novos ETFs de criptomoedas em vários países, inclusive aqui no Brasil. Agora, se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, porque não é porque você tá no Brasil que o seu dinheiro não pode sair do Brasil, você pode proteger o seu dinheiro, protegendo o seu capital e ganhando mais dinheiro cada vez mais, você pode acessar aí alvp.com.br. Esse você não precisa ser rico, tá? Quem tem mais de R$4.500 por mês já funciona. Se você ganha isso de salário, já funciona. Pode clicar no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário pra mim, né? Raul, é bruto ou líquido? 4.500 líquido, né, gente? Na sua conta mesmo. Então preenche o questionário pra mim, que vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir, né? No Brasil, no mundo inteiro, em Portugal, em tudo quanto é lugar. Se você precisar de saída definitiva, todas essas coisas e serviços todos, a UVP oferece. A gente tem também o sistema de consultoria para os clientes maiores. Então, tudo a partir desse formulário aqui, a gente dá uma solução para a sua vida financeira. Independente se o problema é dinheiro, a gente resolve. É dólar, é euro, sei lá o que, a gente resolve aqui, te ajuda a resolver isso da melhor maneira possível. Pode preencher o questionário para quem vive no Brasil e fora, que é muito bacana. Lembrando que a UVP tem um compromisso que ninguém mais tem, né? Se você entrou na UVP, fez todas as aulas, assistiu todas, que é comigo mesmo, eu mesmo dou as aulas, emitiu seu certificado, não aprendeu a investir, né? Fala, Raul, eu não aprendi. É você mesmo que diz. A gente devolve 100% do seu dinheiro. É o compromisso aí que a gente tem na UVP. A gente é muito sério. Eu sei que é muito complicado, né, confiar em gente de internet hoje em dia. É muito charlatão, muita gente errada. Por isso que a gente oferece esse compromisso, porque aí você não precisa confiar em mim. Eu tô confiando em você primeiro. E agora nós nos encaminhamos aqui já pra reta meio do programa. Não é o final do programa especificamente, mas já é aquele momento que se você tá conectado na televisão, você já começa a ficar com medo de acabar. A gente vai se encaminhar aqui pras rapidinhas. Uma rapidinha pro Luiz, que tá começando aí no programa agora, grande elenco do Giro da Bolsa, o maior programa de mercado financeiro do país e do planeta Terra, até onde a gente sabe. É uma notícia que não é nem relevante o suficiente para ganhar um destaque, nem irrelevante para ficar fora do programa, né? Ou uma notícia rápida e irrelevante. Não, relevante. Mais de 30 países deixaram de importar frango brasileiro depois da confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul. Realmente é relevante, eu mudei de ideia. Não, não é relevante não. Os Ministérios da Saúde e da Agricultura agiram bem rápido, isolaram o foco da doença em pelo menos 4 países, entre eles a
Rússia já derrubaram os embargos à carne do Brasil. Ainda é muito cedo para saber o impacto disso nas empresas da Bolsa, mas deve ser pequeno se a doença realmente já tiver sido controlada. Outra coisa, já aproveitar que a gente tá falando de gripe, pessoal, se puder vacinar contra a gripe, vacina, que essa gripe não é brincadeira não. O pessoal aqui que pegou a gripe ficou bem mal mesmo. O João hoje, inclusive, ia no show com os meninos ali, não vai conseguir ir no show porque tá muito doente. Eu peguei uma gripe que espalhou pela minha garganta, entrou pela conjuntivite, fiquei todo arrebentado. Coisa séria. Não vacila com essa gripe, é uma mistura de vírus com bactéria, com sei lá o que tava feio mesmo. E as ações da Gol subiram forte nessa semana depois da empresa conseguir um aval da justiça americana para encerrar o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Encerrou. Para se livrar do processo, a empresa conseguiu financiamento de quase 2 bilhões de dólares junto aos credores e investidores. Distribui metade disso em salário. O governo federal divulgou as novas regras do ensino à distância no Brasil, com a proibição de 5 cursos na modalidade EAD: medicina, direito, enfermagem, psicologia e odontologia. Psicologia achei besteira, todo mundo só faz terapia EAD hoje em dia. A notícia derrubou as ações de empresas do ramo educacional, com destaque para a Cogna, que chegou a cair mais de 3% na terça-feira. A gente mesmo tá com 2 cursos de psicologia rodando aqui na empresa, né? Ah, mas vocês são formados em psicologia? Não, a gente só dá o curso. Diploma é outra história, é outro departamento. 6,75% então de queda nas ações de Cogna, a R$ 2,90. Cong é 10. E Vara é 20. E para fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente relevante. Morreu o Sebastião Salgado, caralho. Puta que pariu, velho. Ah, vamos deixar aqui algumas fotos do Sebastião Salgado. Eu gosto muito dessas do Pinguim Barbicha. Né? Quem vê assim pensa que eu tô vendo a foto, mas não tô só lembrando. Pesquisa filhote de elefante marinho. Aí, muito bom também, a foto boa dele. Pode pegar o grupo indígena, o Aurá, também é muito bom. Muito bom mesmo. Muito além de fotos de fome, etc. Sebastião Salgado tinha imagens incríveis. Espero que o legado dele fique aí. Espero não, vai ficar. Não preciso nem esperar isso, não. Era um dos únicos homens que eu admirava, assim, bastante. Eu não tenho muito essa coisa, eu não gosto muito de gente, né? Mas o Sebastião Salgado era bom. Agora a gente tem o melhor fotógrafo do Brasil, agora é o Pedro Martinelli. Antes de você morrer, se você quiser vir aqui, trocar uma ideia com a gente, você vê, a vida é curta. Às vezes você não quer dar uma entrevista pra mim, fica pensando, não vou nesse menino que ele é meio debochado. Mas eu sou sério, eu sei conversar sério. Se você vier aqui, eu te entrevisto e o mundo vai te conhecer. Vamos fazer 1 minuto de silêncio pelo Sebastião Salgado. Posso fazer uma pergunta? Por que o minuto de silêncio nunca é 1 minuto de fato? Porque tem um corno que interrompe.